Agora há pouco saiu daqui de minha casa uma prima muito querida, amada, Vanessa. Entre tantas conversas que são sempre agradáveis, a gente falou sobre o passado, o presente e o futuro, porque na nossa última viagem eu disse que o passado, segundo Kozelek, ele é um passado do presente e um passado do futuro. É a interpretação que Kozelek tem para o tempo, para as temporalidades, que eu também já falei aqui muito sobre isso. E aí eu me lembrei de uma pergunta que me fizeram agora há pouco no grupo. Me perguntaram assim: Eric, quanto tempo dura o passado? E aí eu fiquei paralisado e disse: o passado não é bula de remédio, o passado não é cronômetro, a história em si não é cronômetro, a história não tem uma duração, a história não tem uma periodização para se dizer quando começa e quando termina. A gente sabe que de uma forma eurocêntrica, ocidental, a divisão foi feita, mas outros povos contam outras histórias em outros momentos. Eles não seguem as mesmas idades que nós seguimos, como aquela clássica divisão de antiga, média, moderna e contemporânea. E voltando ao papo com Vanessa, a gente disse assim: a gente volta ao passado para buscar as respostas no presente. Então o passado ele vai ser sempre presente, porque ele vai estar sempre lá. Algumas pessoas têm medo de voltar a esse passado e fazer essas buscas, mas ele, toda hora e todo momento a gente está brincando com o passado. E o futuro passado, ele também vai existir, porque quando acontecer de chegar essa época ao futuro, em determinados momentos a gente vai olhar para trás e vai dizer, passou. Então, as temporalidades em histórias meio que se complementam uma com as outras. O passado está arraigado ao presente, que está atrelado ao futuro e vice-versa, e versa-vice, e etc. E aí ela disse assim, a história, a gente pode querer esquecer, querer refutar, querer negar. Por exemplo, que eu disse para ela, uma coisa muito boa, muito boa que aconteceu com a gente, ou uma decepção muito grande que a gente pode ter tido. A gente pode esquecer por algum momento ali a periodização, a historicidade como se, mas as memórias não se esquecem. E aí a gente já entra numa outra questão, na questão de história e memória, que Legoff tão bem explicou na sua obra, História e Memória. O conhecimento, a ciência, a epistemologia, a razão histórica, eu posso negar, muito embora a gente acredite que não se negue, mas eu posso pelo menos não falar dessa história. Dando outro exemplo. Uma alegria muito grande que eu tive, talvez eu não possa querer ficar toda hora repetindo essa alegria, porque pode se tornar cansativo para os demais. Mas as memórias que essa alegria me proporcionaram, elas vão estar sempre presentes. Então a memória ela não se apaga. Por isso que a história é cruel, porque ela comunga com a memória e a memória ela não se apaga. Mesmo os desmemoriados, como dizia Jacques Leplau, um autor francês, ele vai dizer que certa memória não se apaga. E aí eu me recordo muito de Lima Barreto. Sempre falo de Lima Barreto, o autor que eu estudo, que eu pesquiso e que eu gosto demais. Ele, em suas viagens do subúrbio para o centro do Rio de Janeiro, nos trens, na estação da Central do Brasil, ele fazia a observação para escrever os seus personagens. E ele sempre enfatizava, no momento que ele esteve internado no hospício, por duas vezes em 1914 e 1918, que através de suas memórias ele conseguiu narrar os seus personagens. Entre eles, os brilhantes Clara dos Anjos, Policarpo Quaresma, Isaías Caminha. Ele que mais ou menos escrevia a sua literatura como ninguém, focado tendencialmente nas memórias. Ele tinha lindas memórias das suas viagens, ele parava para observar os povos, a população nas ruas, nos guetos, e ele foi um homem que saiu de uma condição e passou a outra. Ou seja, ele conviveu em diversos espaços, em diversos lugares, e aqui eu volto a reiterar a importância do lugar social que também Michel de Certeau trabalha na sua obra A Escrita da História. E que nós, historiadores, reproduzimos para vocês como essa história chega através da operação historiográfica que nós fazemos. O nosso propósito é trazer uma história leve, uma história de fácil entendimento, descarregada de tantos textos e pretextos, muito embora eu seja uma pessoa muito teórica e metodológica, porque eu faço da teoria e da metodologia apetrechos das minhas literaturas, mas quando a gente comunga desses ideais de Lima Barreto, a gente vê que, de fato, a nossa observação, e aqui eu cito o método da antropologia, da observação participante,
é fundamentalmente importante para a gente entender o olhar social do outro e o não dito, que é um outro conceito dissertou na escrita da história. Pelo nosso olhar, a gente compreende o que a pessoa quer nos dizer e não diz, o que a gente chama de não dito. Quando a coisa é muito boa, a pessoa rasga logo, é o dito. Mas e o não dito? O que a pessoa quer dizer e não diz? Aí essa atividade é para poucos. Os historiadores conhecem como ninguém. Então, história, memória, produção social, observação, passado, presente, tempo, estão intrinsecamente ligados uns aos outros. Cada um concebe e entende de uma forma mais plausível que seja e que esteja habituado ao seu universo social. Nem todo mundo compreende da forma que eu falei, mas quem compreende sabe do que eu estou dizendo.